Nome Disso é Mundo, diretamente das terras tradicionais dos povos Algonquin e Anishinaabe. Meu nome é Erika Jurt e esse é o podcast de quem vai embora, mesmo que volte. Olá, ouvintes! Estou de volta com mais um episódio do Ontem e eu conversei com o Sérgio, que é um grande amigo meu, sobre o lugar mais feliz da Terra. Ou não sei. O Sérgio tem vários projetos legais, vários deles com Maré Geek, que a gente menciona no final do episódio. Mas, inclusive, a terceira temporada da série Desaventureiros acabou de conseguir o financiamento pelo Catarse, então vem muita coisa legal por aí. E eu recomendo muito que vocês deem uma olhada, porque realmente é bem legal. Esse episódio também teve a participação da nossa amiga Lívia Leão, então se você ouvir uma outra voz, uma terceira voz no podcast, é ela estava junto na gravação. E ela também tem um podcast. O podcast dela é o Li Num Livro, Li com um H, então L-I-H, num livro. E você encontra o podcast dela no Spotify, caso você queira ouvir. E ela fala sobre leituras e livros, e é bem legal também. Como sempre, lembrando que o Ontem e os outros podcasts da casa só são possíveis com a ajuda dos nossos apoiadores no apoia.se/Ontem. A partir de R$5 mensais, você já ajuda a gente a manter nosso podcast no ar. Um agradecimento especial para os apoiadores Adriano Luiz Gatti, José Batista Silva e Camila Pupi. Se você for fazer uma viagem, considere reservar o seu hotel pelo nosso site, no onomedissoemundo.com. Você encontra a aba Reserve Seu Hotel, por onde você pode fazer sua reserva pelo Booking. Você não paga mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão, então todo mundo sai ganhando. E se você não puder ajudar a gente com dinheiro, tudo bem. Tem outro jeito de ajudar. Você pode seguir a gente nas redes sociais, no @OndenPodcasts no Instagram e no Twitter. E você também encontra o nosso grupo no Telegram em t.se/podcastOnden. Siga a gente ou entre no grupo para ajudar com as pautas das próximas entrevistas. Outro jeito de ajudar é indo lá no Spotify e dando 5 estrelinhas para o nosso podcast para ajudar a gente a alcançar cada vez mais ouvintes. Vamos agora com a nossa entrevista. Até a próxima. Continuem seguros e a salvo. Olá, eu sou o Sérgio Marques, eu moro em São Paulo e morei em Orlando de dezembro de 2012 até março de 2013. Oi, Sérgio, seja muito bem-vindo ao podcast. Olá! Conta para os nossos ouvintes o que você foi fazer em Orlando, porque você não foi só morar em Orlando por diversão. Sim, eu fui trabalhar na Disney, né? O que acarretou em muita diversão. Né? Foi ótimo. Eu fui pra Disney trabalhar como Character Attendant, que é a pessoa que trabalha junto aos personagens, né? Pra mim, o termo que eu encontrei no meu coração pra isso é gestão de entretenimento. Olha só que chique. Gestão de entretenimento. Grande gestor. Isso aí. E como é que você chegou nesse trabalho, assim? Foi uma coisa que você foi buscar muito especificamente, porque você queria muito trabalhar na Disney desde pequeno, ou era... E na Disney que a gente diz é a Disney World, né? O parque. Isso, em Orlando. Em Orlando. Uhum. Eu tive amigos que foram. Eu nunca tinha ido pra Disney. Eu sempre quis, porque eu gostava muito das coisas da Disney, mas nunca tive oportunidades nem condições financeiras. Tipo, minha família nunca teve condições financeiras de me levar numa viagem internacional. E então eu tinha alguns amigos que foram, aí eu achei super legal. Aí fui vendo qual é que era, como que funcionava. Você precisava de um intercâmbio para estudantes, né? Você tinha que estar fazendo um curso de bacharelado. E tinha que ter passado do primeiro ano. Não adianta estar no curso e estar no primeiro ano. Não, você tem que estar do segundo pra frente. E aí eu vi que eu preenchi os requisitos ali. Aí falavam, não, mas assim, você vai receber pra trabalhar lá. Então, tipo, de alguma forma você consegue se manter. Eu precisaria mais do investimento inicial, que é passagem, né? Uhum. Passagem pra você chegar naquele lugar. E por muita sorte eu tinha ganhado um dinheirinho, que eu tinha acabado de passar na USP. Aí ganhei uns presentes das tia rica, né? Me deram um super dinheiro que pagou só minha passagem. Era isso. Eu olhei e falei, é isso, é este o investimento. Vou usar esse dinheiro para pagar a minha passagem, para ir para Orlando.
E aí foi isso que eu fiz. Tem um processo seletivo da STB. Gente, isso foi há 10 anos atrás, isso pode ter mudado completamente, assim. Mas eu acho que a estrutura deve ser mais ou menos a mesma, que é uma questão que, tipo, você tem primeiro uma palestra, que é com os recrutadores daqui do Brasil, da STB, que eles falam um pouco sobre como é o programa, como ele funciona, etc, para você ver o que você acha. E logo depois dessa palestra, eles agendam entrevistas com você, em inglês. Aí você faz essa entrevista com eles, e aí eles selecionam. É muita gente, pessoal. É muita gente que aplica para esse programa. Pelo menos era em 2012. E aí eles fazem já um primeiro afunilamento. Aí eles convocam algumas pessoas para a segunda fase. Essas pessoas da segunda fase, a gente tem uma segunda palestra, que aí são com os recrutadores da Disney, que aí eles vêm aqui para São Paulo, né, para dar essa palestra, que mais uma vez eles falam basicamente as mesmas coisas, né, sobre o programa, como é morar lá, tudo que o programa tem para oferecer para você, como experiência e tal, e aí agendam uma segunda entrevista. E aí essa entrevista vai ser com esses recrutadores da Disney, né, e aí a partir dessa entrevista você passa ou não para ir para lá, né? Para poder ir trabalhar lá. Em várias coisas, né? Tipo, nesses pré-momentos, a gente consegue colocar o que a gente gostaria de ser. Então, com o que a gente gostaria de trabalhar. Porque dá para você trabalhar com diversas coisas lá. Dá para você ser character attendant, como eu fui. Você pode ser character performer, que é a pessoa que faz os personagens. Só que nós brasileiros, né? Por nós termos sotaque, etc., só faz personagem mudo, que eles chamam de fur character, né? Que é o personagem cabeção, né? O cabeção lá dançando, fazendo as coisas, é fur character. Que aí eles têm os fur characters e os face characters, né? O face character, ele é a atriz e o ator mesmo ali, né? Vestido de Bela, né? De personagem, geralmente. Então, dá pra você ser custodian, que você basicamente trabalha limpando os parques. Tipo, você fica andando por lá com uma garrinha, umas coisas. Mas, assim, as pessoas que eu conheço que foram de custodian amavam, porque meio que você não tem que fazer muita coisa. Os parques são muito limpos. Todo mundo é responsável pela limpeza do parque. Por exemplo, eu mesmo, como character attendant, se eu visse uma coisa fora do lugar, no chão, etc., fazia parte do meu trabalho pegar e pôr na lixeira, sabe? Essas coisas. Tipo, então, os parques são limpos. Não tem grandes coisas, né? Minha amiga que era custódia, ela amava. Você pode trabalhar como quick service, que eu acho que é o inferno na Terra, mas assim, as pessoas adoravam, todo mundo queria muito fazer quick service, mas basicamente você vai fritar batata. Tipo, você vai trabalhar em cozinha de lanchonete fast food nos parques. Eu tenho um amigo que foi quick service, e é isso, tipo, ficar esvaziando lixeira gigante. Os fast foods não são limpos, gente. Então, tipo assim, esvaziar a lixeirona no fim do dia, etc. Então era meio isso, assim, que as pessoas faziam. Dá pra você ser, acho que é operations, que chama, que você trabalha nas rides, né, do parque, nos brinquedos do parque. Você pode trabalhar neles, que é interessante também. E tem também talvez eu esteja esquecendo algum, mas aí o que eu lembro também é o merchandising, que você trabalha nas lojas. Né? Que aí esse é o campeão de audiência. Todo mundo quer trabalhar com merchandising. Todo mundo quer ir trabalhar numa loja lá. Que eu acho péssimo. Nossa, nunca que eu ia querer ficar preso numa loja, né? E aí, na sua entrevista, tem aquelas chatice norte-americana, sabe? Ai, me vende essa caneta. Sabe, umas coisas assim? Ai, nossa, quando eles falavam isso da entrevista, eu falava, nossa, graças a Deus, os meus são tudo... Porque como eu sou ator, né? Então, pra mim, o primeiro era character performer, o segundo era character attendant, e o terceiro, eu nem lembro o que eu coloquei, mas deve ter sido merchandising mesmo, mas tipo, não tinha a mínima vontade de trabalhar com isso. Só que pra mim, o character performer, ele não funcionava por causa da minha altura. Porque você é alto. Porque eu tô num limbo, eu não sou nem alto o suficiente, nem baixo o suficiente. Eu não sou alto o suficiente pra fazer Pateta, nem Woody, mas não sou baixo o suficiente pra fazer o Buzz Lightyear ou o Pluto, entendeu? Então eu fico bem no meio, tipo... E eles são muito rigorosos, porque eu tô falando em 1 centímetro. Tipo assim, é 1 centímetro. Caramba. Tipo, o Pluto tem 1,77 e o Pateta tem 1,79. Exatamente aquilo, não é? Tipo... Acho que a Lívia pode falar, né? A Lívia, nossa amiga, ela tá participando aqui. Eu tava como ouvinte até agora, mas a gente vai convidar ela pra
ajudar a fazer perguntas também. Lívia Castro. Plateia pode participar. Isso. Eu só quero registrar que é um absurdo você não poder fazer, por exemplo, o príncipe do Princesa do Sapo, que seria perfeito. Você tem um fenótipo perfeito pra fazer esse personagem. Mas isso aconteceu, hein? Isso aconteceu, isso foi bonito. Tipo, porque também o Naveen, ele tem um leve sotaque que é meio latino. Então, eu fui sondado pra fazer Naveen. Tipo, foi muito legal. Porque quem faz Naveen geralmente faz Aladdin. Eu acabei ficando amigo de vários meninos que faziam Aladdin. E era muito engraçado, porque às vezes eu tava no parque, tipo, passeando, e aí, tipo, eles sabiam, né, tem os códigos que a gente usa pra falar que a gente trabalha lá e tal. E aí eu lembro que alguns Aladdins me olhavam, assim, de lado e falavam, tipo assim, "You really sound like my friend Naveen." Tipo, aí eu falava, tipo assim, não, tal. Eu tenho até uma foto com o Naveen que é muito parecido comigo. Que a gente é muito parecido, E aí eu, tipo, alguns dos captains, né, que eram os responsáveis, eles falavam assim, tipo, meu, Sérgio, eu acho que super rola. É porque isso tudo são cargos meio de confiança, que demoram um pouco e você tem que fazer um treinamento grande pra você poder fazer. E isso, tipo, foi bem no fim do meu programa, que começaram a me sondar pra fazer Naveen. E aí eles falaram, você é ICP brasileiro, né? Tipo, porque o College Program brasileiro é muito curto, né? Tipo, na Disney mesmo ele dura cerca de 3 meses. E aí eu fiquei um pouquinho mais, porque aí você tem esse grace period nos Estados Unidos, que eu aproveitei pra ir pra Nova York, né? Que eu nunca tinha ido. Nunca tinha ido pros Estados Unidos, né? E aí, então eles falavam, putz, que pena, Sérgio, tá acabando o seu programa, porque senão ia ser super legal, né? Fazer o treinamento com você pra você poder fazer o Naveen. Porque também é um fenótipo difícil deles terem lá. Isso acontece, por exemplo, Mulan, eles não têm pessoas asiáticas lá. Sério? Tem muita Mulan branca, gente. É muita, sério? muita. Então, geralmente, se você tem uma pessoa asiática treinada pra fazer, ela vai morrer fazendo Mulan naquele parque. Porque, tipo, eles vão todo mundo colocar ela sempre pra fazer. Caramba! Porque ela tá sempre no Epcot, né, no pavilhão da China. E não tem. Assim como agora eu tô vendo que acontece bastante, eu tenho visto acompanhado em stories, etc. Eles não têm pessoas brown people pra fazer Mirabel, sabe? Então tem muita Mirabel branca no parque agora, sabe? Do Encanto. Então Moana deve ter demais, tipo... Caramba! Porque é um fenótipo muito específico. E como geralmente quem trabalha lá com isso são as pessoas de Orlando... Então, não tem tanta diversidade assim, né? Então, isso acontece bastante. Eu só vi Mirabel branca até hoje. Todas as fotos de Mirabel que eu vi todas eram todas brancas. E não tinha a opção de você estender o programa, ficar mais, ou voltar, se você quisesse, tipo, voltar a trabalhar lá, não tem como, assim, hoje em dia. Então, não. Isso era bem restrito. Tipo... Teve várias coisas, teve vários bafafás na época que eu fui, inclusive. Porque a ideia é que você faça o programa no seu período de férias da faculdade, que você não perca aulas. Isso é fundamental. E aí, o visto, para você conseguir o visto, é muito chato. Acho que é o consulado, né, que emite. É muito rigoroso. Muito rigoroso. Então, o seu tempo de trabalho são 3 meses. E acabou. Sabe? Tipo, não tem essa de estender. Pelo menos por esse, que é o J1 que eles dão, que é o visto de estudante, né? Pelo J1 você não consegue estender. Você precisaria de um outro visto diferente para ir para lá. Que até, tipo, é porque eu acabei me encontrando muito no trabalho. Assim, eu adorava o trabalho, meus chefes me adoravam. Tanto que, tipo, na minha última semana, o Captain me chamou pra sala dele e falou, Sérgio, você sabe que a única coisa que me impede de te contratar agora para trabalhar nesse parque é o seu visto. Gente. Então, é muito isso. E aí o bafafá que aconteceu, que eu comentei, é porque teve greve das universidades federais na época, né? Que eu estudava na USP, então na USP não teve nessa época. Mas teve as federais. Então, eles tiveram que repor aula no período de férias. E isso limou todo mundo. Todo mundo das federais teve abaixo-assinado, gente, até o Maurício de Souza compartilhou, juro, coisa pra fazer, para as pessoas poderem ir, etc. Mas nada surtiu efeito, assim, muita gente das federais tava, tipo, tinha passado, tava já pensando em passagem, vendo passagem, etc. Não foram, porque não,
o consulado não emitiu os vistos. Caramba. É um negócio. Que loucura. E aí, então era muito forte essa questão do visto, né? Pra você estar lá nos Estados Unidos e trabalhar. E outros college programs, né? Por exemplo, norte-americanos ou australianos, eles vão pra lá pra ficar 1 ano. A gente era só 3 meses. Se eu não me engano, antes do meu ano, dava pra você voltar, eu não sei se mais uma vez só, ou se era mais, porque tinham pessoas fazendo o programa pela segunda vez comigo, né, indo comigo. Aí agora, eu acho que você só pode fazer uma vez, e depois você pode ir pra Califórnia, pra Disney da Califórnia, se você quiser. É que a Disney da Califórnia é um outro tipo de programa, não abre pra Character Attendant, porque a questão dos personagens lá é muito diferente, muito específica, eu não sei detalhes, mas eu lembro que tinham essas questões. Entendi. E como é que foi o treinamento? Você tinha algumas regras que você precisava seguir, assim, muito específicas ou alguma coisa assim? Sim. Porque, a princípio, tipo, o que uma pessoa character attendant faz, eu imagino, né? Tipo, eu nunca fui, não sei. Mas imagina que é uma pessoa que fica ali do lado dos personagens mediando, né? Chama o próximo da fila pra tirar foto com o Mickey. Isso. Não sei. Isso. Já falo um pouco sobre o trabalho também. O treinamento, assim, tipo, eles pegam muito no pé da segurança. Tipo, o primeiro mandamento da Disney é safety first. Então, tipo, pra tudo. Se você for colocar a sua saúde ou a saúde de qualquer outra pessoa em risco, não pode. Nunca. Tipo, não, tipo assim, porque aí eles têm meio que elencados quais são as prioridades, né? Então, por exemplo, se eu não me engano, a segunda que é o show, né? Que eu acho que eles são alguns S's, né? Que é safety show e outras coisas. Eu não lembro, porque faz 10 anos que eu fiz esse treinamento, gente. Mas eu lembro que tinha muita... Porque, por exemplo, o show é a questão da mágica. Você não pode quebrar a mágica nunca. A não ser que isso coloque em risco a saúde de alguém. Sabe? Então, por exemplo, sei lá, se você tem um personagem com você, eu tô com uma performer, e ela tá passando muito mal, ela tá tendo uma crise de pânico, ela tá quase morrendo, etc. Neste caso, que eu lembre, eu poderia tirar a máscara dela. Porque isso é um pecado gigantesco dentro da Disney. Você quebrar a mágica do personagem. Porém, é a vida de uma pessoa em risco. Entendeu? Então, a vida dela vale mais do que isso. Tem várias dessas questões. Então, primeiro a gente tem um treinamento conjunto, que eles chamam de Disney University, que é lá em Orlando mesmo, que a gente vai, tem algumas questões, treinos de liderança, essas coisas, bem corporativo mesmo. Eles falam um monte de coisa da Disney sobre como que é a questão do entretenimento, porque a Disney, né, os parques, a Disney como todo, mas principalmente os parques, é a empresa com a maior taxa de retorno do mundo, né, tipo, 70% das pessoas que foram pros parques retornam. Uau! Então isso é uma taxa de retorno gigantesca, e eles ficam explicando pra gente, tipo, como que isso funciona. E assim, funciona, porque realmente eles têm uma preocupação com os guests, né? Tanto que tem toda essa nomenclatura, né? Tipo, os visitantes do parque são chamados de guests. Nós que trabalhamos, né? A gente tem toda uma nomenclatura de teatral, né? De show, assim, né? Os nossos uniformes, eles são costumes, né? Então, Cast member, tem... não é uma coisa assim? Cast member, isso, cast member. Tava esquecendo. Olha eu, cast member já, sem lembrar. Então, tem toda essa questão, sabe? Então eles vão passando isso pra gente, aí depois separam pelas funções, né? E aí eu tive o treinamento de Character Attendant, que em muitos momentos era conjunto com a galera dos performers, né? Porque aí a gente ia junto a campo, essas coisas, porque aí eles jogam, tipo assim, a gente tem os treinamentos. O Character Attendant, o que ele faz, né? Ele cuida de toda essa gestão do personagem. Como essa questão da mágica que eu falei, os personagens, eles não falam, né? Tipo, os personagens, os fur characters, eles não falam. Eles só fazem mímica. Então, o Character Attendant, de alguma forma, ele tá ali pra fazer essa ponte com a pessoa que tá ali, pra ela entender um pouco o que o personagem tá falando. Agora, nos parques, pelo que eu vi, já tem Mickey que fala, essas coisas, mas isso não acontecia.
Eu não lembro se isso é da empresa e etc, mas estava conversando com um amigo meu hoje mesmo, né? E ele estava passando uma leitura que ele tem disso que é muito boa, que é a questão do personagem não falar, porque ao redor do mundo, esses personagens falam a língua do local. Uhum. Se uma criança assiste na Argentina esse filme, ele vai falar em espanhol. Uhum. Se ela assiste na China, o personagem vai falar em chinês. Então você não quebra essa mágica quando você vai conversar com o personagem, porque ele não fala. Uhum. Ele não fala com você, então você não vai ver ele falando em inglês. É o personagem que você sempre viu, etc. Só que ele tá se comunicando com você de outra forma, né? E aí eles têm todo um treinamento de gestual, de modos, etc. Até porque é isso, o personagem nunca vai contrariar um guest. Uhum. E é pra isso que os character attendants estão lá, pra ficar de olho em várias coisas, né? Tipo, porque até tinha gente que falava que a gente era guarda-costa de personagem, né? Até reclamavam disso. Porque a gente é também, é porque é muita coisa que a gente gere enquanto a gente tá em cena com os personagens. Porque a gente tem que estar de olho na fila, né? Isso é muito louco, como com o tempo você vai realmente ficando treinado. Tipo, no meio do meu... A Lívia tá falando aqui que é um trabalho de gestão de crise. É isso. Porque é muito sensível mesmo, porque tem várias questões, tipo, por exemplo, o personagem, grande parte deles, ficam em cena 30 minutos e depois folgam 30 minutos. Alguns deles você tem gente pra revezar, então você troca, né? Então você tira o personagem e você traz ele de volta, né? Só que aí é uma outra pessoa que tá fazendo. Isso, personagem For character character. sempre, tá. For character. Os face characters, eles ficam meia hora e depois folgam meia hora. Eles não voltam por meia hora mesmo, né? Então você tem que ficar de olho na fila, qual o tamanho da fila, porque você não... Porque tinha gente muito legal, mas aqui eu era também modéstia à parte, eu era um character attendant muito bom. Eu ganhei muitas cartinhas, tem o Fanatic Card, que você ganha dos seus coworkers, né, tipo de elogios, etc. Eu tenho muitos, tipo, porque eu conseguia tirar as pessoas no horário sempre, sabe? Então isso fazia muita diferença. Tinha até um Aladdin que trabalhava comigo, que a gente trabalhou umas 2 vezes só, mas ele, tipo, era louco por mim, que ele falava, não, tipo, é muito incrível o que o Sérgio faz, porque o Sérgio põe a gente em cena no horário e sempre tira a gente no horário, e isso faz muita diferença no trabalho. Tipo, as pessoas acham que não, mas 1 minuto, 2 minutos fazem diferença. Uma pessoa a mais pode ser muito desgastante, sabe? Então, era isso. Chegou um momento que eu olhava pra fila, eu falava, isso é uma fila de 15 minutos. Isso é uma fila de 20 minutos. Não posso mais... E aí, eles dão várias estratégias pra gente super legais de como trabalhar isso. Por exemplo, eles falavam, torne a fila sua aliada. Então, por exemplo, eu olhei pra fila e eu vi que já é uma fila de 15 minutos e eu tenho 15 minutos com aquele personagem. Eu chego na fila e falo, olá pessoal, tudo bom? É isso aí, estamos aqui com tal pessoa, qual é o seu nome? A pessoa fala, Érica. Estamos aqui com a Érica, que é a nossa última guest da fila, porque daqui a 15 minutos o Mickey vai ter que comer o cheesecake dele, então a gente precisa tirar ele no momento, porque olha, a Minnie já tá com tudo pronto lá. É isso também, a gente ia criar a história sempre. Então a Minnie já tá esperando ele lá, não tem como ele se atrasar, mas a Érica é minha última guest, então já estamos combinado que vai ser isso. Por que isso acontece? Porque eu vou ter que lidar com milhares de coisas que estão acontecendo ali, ajudar a tirar foto e etc. E a Érica, por exemplo, chegou uma pessoa ali, a Érica já vai falar, a fila fechou. A fila tá fechada, tal, porque o personagem vai ter que sair e tal. Isso já me ajuda. E aí a pessoa ficou. A pessoa, não, vou ficar. Eu chego lá, desculpa, gente, desculpa, não vai dar, porque a Érica é minha última guest. Não é, pessoal, é a fila, sim, a gente avisou, a gente combinou que a Érica era a última, mas, o personagem volta a tal hora, etc. E aí, ficava meio combinado isso. Então, a gente cuida principalmente da fila, e aí, enquanto a gente tá fazendo isso, a gente tá ali meio que cuidando do personagem também, sempre de olho se o personagem tá sendo assediado, se o personagem tá, tipo, sofrendo qualquer tipo de assédio, se tá legal, se estão tentando forçar ele a fazer alguma coisa que ele não pode fazer. Porque tem algumas regras, tipo, o personagem não pode posar com uma marca, por exemplo, não pode posar com gestos obscenos,
Tem várias coisas. E aí a gente tem que cuidar disso de uma forma sensível, porque a gente não pode virar pro guest e falar, ô, você é idiota, chega. Dá vontade, mas Tem você que não... dar vontade, mas não pode, não pode. Então, tipo, você tem que tratar a pessoa muito bem, sabe? Eles ensinam várias coisas pra gente de comunicação passiva, né? Pra gente, tipo, falar, não, ó, infelizmente não vai dar, não vou poder te ajudar hoje. Não, porque as pessoas chegam muito pistola, sabe? Muito pistola. Se você vira e fala que não vai. E assim, às vezes, gente, são situações muito chatas, tipo, muito difíceis pra gente. Tipo assim, não é legal você virar pra uma menininha vestida de Jasmine e falar que ela não vai ver o Aladdin. Principalmente se é a última hora do Aladdin, sabe? Então, também tem outra regra muito grande na Disney que são os magical moments, né? Como que a gente pode criar magical moments? Coisas que a gente consegue fazer que não vão onerar nada dos personagens, etc. Por exemplo, aconteceu isso comigo já da Jasmine, tá, gente? Tadinha. E aí eu não ia conseguir. Só que aí eu falei, mas você quer o autógrafo da Jasmine? Aí ela falou, eu quero. Eu falei, então espera aqui, que quando eu tirar eles, eu pego o autógrafo pra você. E aí era isso, eu saí com eles no horário, mas fui lá atrás e falei, tem uma menininha que ela tá de Jasmine e tal, ela queria muito autógrafo. E a Jasmine falou, não, imagina, lógico. Foi lá, assinou o caderninho, aí eu cheguei, entreguei pra menina, ela ficou super feliz, sabe? É esse tipo de coisa que a gente tem que estar o tempo inteiro meio ligado pra fazer, sabe? Pra construir. E aí, tipo, digo pra vocês, assim, eu me encontrei muito porque eu gostava muito de fazer isso. Mas eu tinha parceiros, assim, de trabalho que detestavam, sabe? Que detestavam trabalhar com gente, que detestavam ter que fazer coisa boa pras crianças, sabe? Tipo, que nem... Isso acontece também, Aí é melhor sabe? fritar batata mesmo, né? Eu acho também, né? Eu não entendi o que as pessoas estavam fazendo ali. Eu lembro de uma vez, tinha um menininho, assim, eu caí de paraquedas num lugar do Phineas e Ferb. E aí eu nunca tinha visto Phineas e Ferb na minha vida. Eu fiquei viciado, porque as músicas eram muito boas. São do Smash Mouth as músicas do Phineas e Ferb. E aí eu fiquei viciado nas músicas, aí comecei a dançar, fiquei amigo da galera que fazia, né, Phineas e Ferb. E aí eu lembro de uma vez um menininho que tava na fila, que ele sabia todas as músicas. Então eu cantava todas as músicas com ele, a gente brincava, fazia as coisas. Aí eu cheguei muito animado no backstage e falei, gente, tem um menino incrível, que ele ama Phineas e Ferb, que ele sabe tudo do Phineas e Ferb. E aí, tipo, a menina que tava fazendo o Phineas, ele falou, e daí? Aí eu falei, não. Eu comecei a rezar pra ele estar com a outra dupla, mas a menina que fazia Furby com esse Phineas horroroso era uma menina incrível. Então, que eu adorava, fiquei muito amiga. Até quando eu voltei pro Brasil, antes de voltar, ela me deu de presente um Perry de pelúcia. Ela era muito legal. Essa menina era muito legal. Eu falo com ela até hoje. E aí na hora ela olhou pra mim e fez gesto assim, falou, não, pode deixa comigo. Tudo certo. E aí ela fez várias danças com o menino, foi muito legal. Tipo, porque aí a gente chega e fala, tipo assim, ai, Ferb, esse aqui é o Alan, meu amigo que eu te falei lá atrás e tal. Aí já faz uma festa com a criança, sabe? Aí é muito legal, assim. Então, são todas essas coisas, assim, que o attendant meio que faz, né? Ele tem que estar muito aberto o tempo inteiro pra fazer essa interlocução com o guest, animar a fila, né? Animar a fila sempre para as pessoas poderem ter um tempo de qualidade também naquele lugar, cuidar do tamanho da fila, etc., da integridade física do character e várias coisas. E assim, às vezes tem lugares que são muito bons, que tipo, por exemplo, no Magic Kingdom tem muitos lugares que são salas, então já tá tudo pensado pra fila acontecer, mas eu trabalhava o meu parque base, era o Hollywood Studios, que é um parque que não tem praticamente estrutura para character. Então, basicamente, a gente leva o personagem para um canto do parque, que não tem nada arrumado, e a gente que meio que pensa ali, fala, não, vou deixar a fila aqui, vou formar a fila aqui, o personagem vai ficar aqui, e essa vai ser a melhor configuração. O que é muito mais difícil, por exemplo, eu lembro que eu trabalhei uma vez, tinha uns shifts que eram no chapéu, que acho que nem tem mais esse chapéu lá, que era lindo, o chapéu do Mickey Feiticeiro no meio do parque, que eu tinha... Então não tinha nada, então eu colocava... Eram vários personagens espalhados por lá. Aí eu coloquei o Tico e Teco num canto, né, que eu tava com eles, e aí montei a fila de um lado. Só que assim, no lugar onde eles estavam, e a fila...
não tinha nada que protegesse eles de outros guests. Então eu ficava praticamente de goleiro do lado deles. Tipo, vinha criança, tipo, tem pai que joga a criança vem correndo. Ai, meu Deus. Em direção a eles. Uma fila enorme. E se a criança chega no Tico e Teco, eles não têm como falar, tem uma fila ali, não posso abraçar você. Eles vão ter que interagir com essa criança, sabe? E aí, eu lá, tipo assim, eu vi a criança vindo, já baixava pra criança, hello, how are you? What are you seeking? Sabe? Tipo, você quer falar com o Tico e Teco? Ó, tem um pessoalzão querendo falar com ele, fala pra mamãe deixar você ali, que já você conversa com eles, sabe? É uma coisa meio assim, tipo... Então é muito desafiador o tempo inteiro, né? Mas é muito legal. Eu adorava. É uma adrenalina que eu gostava. Imagina, bem sua cara mesmo fazer esse tipo de coisa. Eu conversei com um moço que trabalhou num cassino em Nevada. E ele falou que tinha alguns códigos de segurança, assim, né? Então, sei lá, se alguém fizesse alguma coisa que algum cliente fosse um pouco mais violento ou falasse um pouco mais alto, ele podia dar um sinal pra alguém vir ajudar ele. Sim. Tinha algum sinal, assim, que os atores... Você tinha combinados, assim, com os atores que, tipo... Tinha. Eu não tô lembrando agora qual que era, mas eu acho que as mãos cruzadas, assim, sobre o peito pro performer é fudeu. Me tira daqui. É isso. É tipo, me tira daqui já. Agora. Sabe? É isso. Isso aconteceu, viu, gente? Teve uma menina, eu falei da Margarida, né? Eu tive uma menina que teve uma crise de pânico no meio, assim. Só que a gente teve sorte porque a gente tava num lugar que era muito controlado, muito tranquilo, que foi o lugar, inclusive, onde eu tirei foto com a Tina Fey. Que ela nem fez, ela só saiu. Aí eu olhei, aí eu corri pro backstage, aí ela tava sem a cabeça, né? E respirando ofegante, eu falei, o que aconteceu? Aí ela, não sei, tive uma crise agora, tal, nananã. Aí eu falei, não tem problema, você sai, faltava só 10 minutos, eu aviso as pessoas, a gente ia. E ela falou, não, eu consigo. Eu falei, você tem certeza? Ela falou, não, eu consigo. Eu falei, se você não conseguir, você faz o sinal, você sai, você faz o que você quiser, eu tô aqui com você. Aí ela, não, vamos. E ela fez os 10 minutos finais, ela pôs a cabeça de novo, entrou, fez os 10 minutos finais, depois saiu. Mas foi um dia que eu fiquei meio tenso, assim, sabe? E aí tem outros códigos que a gente faz, né? Que eu não lembro de mas, por exemplo, um que eu nunca esqueci, que é muito legal, é um que o personagem, ele aponta pros olhos, pro nariz e pra você, que é Eyes Knows You. É tipo, I know you. Que é tipo, o personagem faz isso, por exemplo, quando ele é um amigo seu que tá fazendo, sabe? Então, no meu último dia lá, que eu fiz um tour por todos os parques, fui em todos os parques, vários, tipo, characters que eu ia, chegava, fazia, tipo, I know you, sabe? Aí é aquela festa, tipo, não sei, tipo, você não sabe quem é, mas você fala, é algum amigo meu que tá aqui fazendo, sabe? Alguma pessoa que eu conheço. Isso é legal também. Então, sempre que você vê um personagem fazendo isso, é tipo, apontando pros olhos, pro nariz e pra pessoa, é porque é algum coworker, etc. Uma pessoa que conhece, assim. Tem bastante também. Legal. E teve alguma treta de, tipo, você ter que tirar um guest que tava sendo mais violento, ou alguma coisa assim? Ou, tipo, algum perrengue desse tipo? Olha, eu não cheguei em nenhuma treta muito grande, mas teve momentos, assim. Por exemplo, o Epcot é o único parque em que vende bebida alcoólica, por causa do World Showcase, né? Que são os países. Então, na véspera de Natal, acho que era véspera de Natal ou na semana do Natal, assim, que eu fiquei com um negócio muito específico lá, que era um ator e uma atriz, que era na Noruega, se eu não me engano, que eles contavam a história do Ole Nissen, que é tipo o Papai Noel deles, né? Então eles estavam contando história e tal, então eles sempre iam lá de meia hora e contavam a história do Ole Nissen e tal. E aí nesse dia eles chegaram pra mim em alguns momentos e falavam assim, fica de olho nas pessoas, elas estão meio bêbadas, tinha um cara pegando em mim e tal, não foi legal, sabe? Falando umas coisas assim. Então eu tinha que ficar de olho nisso. Teve uma mulher que me ofereceu $200 e uma cerveja pra furar uma fila. Que aí não pode, gente, não pode de jeito nenhum. Você, tipo, é mandado embora na hora se você faz uma coisa dessas. E aí foi, inclusive, fonte de mais um Fanatic Card meu que eu ganhei de um guest, que é muito mais importante, né, do que de um coworker. Que foi uma senhorinha que viu. Ela virou assim, ela chegou, ela falou, olha, eu vi o que você fez.
eu vi que você não aceitou aquela mulher, tudo que ela tava te oferecendo. E assim, a minha neta, ela já trabalhou como cast member aqui. Eu sei que Ai, que vocês legal. trabalham pra caramba. Então eu vou falar com o seu supervisor, porque eu achei muito legal o que você fez. Então, tinha isso. Teve uma vez que teve uma mulher também que se exaltou bastante. E aí o meu captain, né, que é o supervisor, eu tava lidando assim, falando, moça, desculpa, não dá, não vou conseguir. Tem os horários aqui pra você, porque tem várias histórias, né? E aí a gente nunca cai, tipo, ai, mas é porque hoje é meu último dia aqui, o meu voo é em meia Uhum. hora, e eu só queria uma foto com pateta e tal. Não, não. Tipo assim, os horários são esses. Se você não conseguiu, me desculpe, infelizmente não vai dar. E aí essa mulher se exaltou um pouco, e aí o meu captain foi lá lidar com ela, e depois veio me pedir desculpa. Ele falou, tipo assim, ele falou, desculpa, Sérgio, tipo, eu tenho muito mais tempo de empresa para poder lidar com esse tipo de situação. Não era para você lidar com esse tipo de situação. Uhum. Não era para você ter ouvido as coisas que você ouviu, etc. E eu acho que isso é uma questão muito forte, assim, que eu acho que merece ser falada sobre a Disney, né? Sobre a empresa. É uma empresa que se preocupa muito com as pessoas também. Uhum. Então, eu tinha uma relação de parceria e cuidado muito grande dos meus superiores. Tipo, os captains, tipo, os gerentes da região também. Era muito comum de manhã cedo eles chegarem para conversar com a gente. Falar, e aí, tudo bom? O que vocês estão achando? Ah, você é college program? O que você está achando do programa? Como que tá sendo para você? Tá legal? Tá faltando alguma coisa? Às vezes tava muito frio, eles chegavam com uma bandeja de chocolate quente pra gente, sabe? E aí, galera, vamos animar aqui, vamos começar hoje. Então, tipo, existia um cuidado com a gente muito grande. Então, por exemplo, isso, assim, sabe? Tipo, eu tive que lidar com uma situação muito desafiadora e o meu capitão, ao invés de vir me cobrar qualquer coisa, ele veio me pedir desculpa por eu ter passado por aquilo sem ter uma supervisão, Uhum. sem ter uma ajuda. Né? Então isso foi muito, isso fazia muita diferença. Eu acho que isso faz com que a gente queira trabalhar muito mais, porque isso é fundamental, porque a gente tem que estar muito alegre o tempo inteiro, a gente tem que estar muito aberto o tempo inteiro para as pessoas, porque isso eu acho que é uma questão muito forte da Disney, que eu percebi a diferença quando eu fui em outros parques de Orlando, como por exemplo a Universal, sabe? Uhum. Na Disney você tem assim, tipo assim, o cara que vai revistar a sua bolsa para você entrar no parque, ele vai brincar com você. Ele vai trocar ideia com você, ele vai zoar as coisas que você tem na bolsa, ele Uhum. vai criar um ambiente que você não se sinta confrontado, sabe? E você vai na Universal, às vezes pega as coisas e jogam, sabe? Tipo, revista normal, sabe? Uhum. E os próprios cast members, né, de lá, você vê que não são pessoas que estão tão afim, assim, sabe? Os cast members da Disney, todo mundo tá sorrindo o tempo inteiro, tá feliz o tempo inteiro, alegre de te ajudar e tal. E isso que faz com que 70% das pessoas voltem para aquele lugar, porque Uhum. é um lugar mágico. É um lugar em que você vai se sentir bem-vindo, é um lugar que você vai se sentir acolhido o tempo inteiro pelas pessoas e tal. Óbvio que devem ter exceções, etc. Mas a minha experiência lá era sempre muito boa, né? E tanto como guest, como cast member. Como cast Uhum. member, principalmente, assim. Eu me sentia muito respeitado o tempo inteiro. Uhum. Nessa época, você sentiu em algum momento algum tratamento diferente por você ser brasileiro? Porque eu sei que no seu crachá tinha a bandeirinha do Brasil, não tinha? Tinha. Você sentiu alguma coisa por ser brasileiro, tanto por bem quanto por mal? Sim, no nosso crachá tem escrito. E aí, tipo, tanto que eu adorava ajudar as pessoas. Como eu fui em 2012, gente, eu fui lá na época do governo Dilma, né? Que era um governo em que as pessoas estavam tendo acesso a muitas coisas. Então tinha muito brasileiro lá. Isso era Uhum. muito legal de ver. Pessoas, tipo, porque você via pessoas brasileiras de várias classes sociais diferentes. Você via gente que estava viajando a primeira vez, sabe? Então isso era muito legal. Eu gostava muito, sabe? Tipo, de ajudar a pessoa. Sempre que eu via pessoas falando português, eu sentia mesmo essa ânsia de ajudar, porque eu tava lá pra isso, sabe? Mas tinha muita gente que trabalhava comigo que pegava name tag falsa. Porque se você esquece a name tag em casa, tem umas que eles deixam lá pra você colocar com um nome diferente e tal. E as pessoas colocavam pra não ter que falar português, sabe? Uhum. E assim, tem muita pessoa brasileira que vai e muito hispanohablante, principalmente nessa época. Então, É. assim, nossa, mas comigo, eu falo portunhol, assim, eu não falo um espanhol bom. Mas assim, as pessoas olhavam pra mim e falavam, sério, Rio? Oh,
graças, oh, blá, 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 e começava a falar comigo em espanhol, assim, eu tipo, não, beleza, calma, preciso ajudar essa pessoa, sabe? Então, acontece bastante, a gente, né, é muito valioso ali nessa época, porque eles precisam, porque tem muita gente. E as pessoas vão pra lá, gente, sem saber falar uma palavra de inglês. Sim. De verdade. As pessoas vão lá passar apuro mesmo, então é muito bom quando a gente tá lá. Então, às vezes, eu tava no meu horário de almoço, assim, e vinha um captain, Sérgio, desculpa, eu sei que é seu horário de almoço, mas é que tem uma pessoa que tá falando português, eu não entendo o que ela tá falando, e ela precisa muito de ajuda, e eu queria ajudar ela. Aí eu falava, não, eu vou, pode deixar. Eu ia lá, sabe? Então, isso acontecia. E assim, teve uma pessoa só, que foi essa pessoa escrota do Phineas, que falou e daí, né? Que era um Phineas que falou e daí, que foi meio xenofóbica comigo, assim. Que me diminuía um pouco, que queria me zoar, assim, por ser brasileiro, meu sotaque e tal, que eu falava, achava meio zoado, assim. Foi a única pessoa. Porque a maioria das pessoas lá era bem tranquila, até algumas pessoas na fila brincavam comigo, né? Falando tipo assim, é a sua primeira vez nos Estados Unidos, né? Os norte-americanos. Primeira vez nos Estados Unidos? Falava sim. Aí eles falavam, nossa, então você tá no melhor lugar possível, porque aqui as pessoas não são escrotas, né? Tipo, as pessoas aqui são legais, os norte-americanos aqui são legais. Que bom que você tá aqui, conhecendo o país. Então, acho que foi só essa vez, assim, que eu me senti diminuído. Mas na maioria do tempo eu me sentia muito útil por ser brasileiro, porque tinha muitas pessoas brasileiras e muitas pessoas da América Latina lá. E aí isso ajudava. Eu era valorizado por causa disso, né? Por poder ajudar nessas situações. E como é que acontecia quando você tinha que gerir alguma crise na fila, alguma coisa assim, que o guest não falava inglês? Bem, também não falava português, né? Falava, sei lá, uma língua que você não conhecia. Alemão. Geralmente a gente começa a ativar todas as pessoas que a gente consegue, porque é isso, o programa, o ICP, né, o International College Program, é justamente para ter pessoas de todos os países no parque, entendeu? Então, às vezes, eles pegam, assim, um custódio que tá passando, que fala alemão, e aí ele vai tentar fazer essa... Eles têm pessoas, tem os guest relations também, tem umas posições específicas lá, que aí não são os college programs que vão, que são maiores, né? São numa hierarquia maior, que falam mais idiomas. Então, você pode ter certeza que lá vai ter bastante gente que fala, e aí vai ter gente falando, tipo, tô com uma pessoa aqui que parece que fala tal língua. Preciso de alguém aqui para me ajudar, sabe? Então, acontecia isso. E uma questão de fila que eu acho que vale comentar também, que eu acho legal, é que eles têm lá alguns passes para pessoas com problema nas costas, né? Para furarem fila, etc. Para os personagens, isso não existe. Tipo, você vai pegar fila se você quer uma foto com o personagem, a não ser que seja uma família Make-A-Wish, que é uma ONG que trabalha com crianças com doenças terminais. São as únicas crianças que podem furar uma fila de personagem. E o que eu achava muito legal é que eu não conhecia essa ONG até eu ir pra lá, né? Que é uma ONG que concede um último desejo para essas crianças, etc. É uma coisa, assim, foram os momentos mais bonitos e mais doídos que eu tive lá, porque eram sempre famílias muito amorosas, né? Crianças muito amorosas, momentos muito bonitos. E as pessoas lá tinham noção disso. Então, por exemplo, você não pode furar fila. Aí chegava, tô levando uma família ali. Aí alguém na fila vira, o que é essa família ambulante? Você fala, não, é uma família Make-A-Wish. A pessoa fala, tá, não, beleza, entendi. Tipo, isso era meio que sabido, sabe? Então, acho que foram poucas vezes que eu tive que explicar pra alguém o que era. Mas, então eles tinham um cartão especial que eles mostravam pra gente, né, que davam. E aí uma história Make-A-Wish que me marcou muito foi uma menina, que ela gostava muito do Phineas e Ferb. Eu não sei, ela era PCD, eu não sei qual era a questão dela, mas ela não se comunicava com palavras, né? Ela gritava, ela tava numa cadeira de rodas, assim. Mas era isso, era muito bonito, porque quando ela tava com o Phineas e Ferb, ela começava a gritar muito empolgada. Muito feliz. 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 E nessa semana, ela foi todos os dias. Pelo menos um dia, pelo menos em algum momento, ela passava no Phineas e Ferb. E aí, assim, muito legal e tal. E aí, os pais eram muito legais. E aí, no último dia, era Valentine's Day. Então, eles deram um cartãozinho de Valentine's Day pra cada um dos personagens. Deram um pro Phineas, um pro Ferb, e deram um pro Perry. Só que não tinha a character do Perry, né? Mas eles deram
um cartãozinho. Que depois o Phineas e o Ferb, né, que eram pessoas incríveis, que uma delas era essa menina que eu falei que era maravilhosa, eles me deram, eu tenho esse cartão até hoje. Né, esse cartãozinho de Valentine's Day. Porque aí, tipo, o pai veio falar comigo depois, né, nesse momento que eles estavam lá, e falou, tipo assim, hoje é o nosso último dia aqui, então queria agradecer, porque foi realmente muito importante. Vocês não têm ideia do tamanho que é pra ela estar com esses personagens, e vocês tratarem a gente com tanto carinho, com tanto amor, com tanto afeto. Então, por isso que a gente trouxe isso aqui. Aí eu falei, não, maravilha. E aí eu falei com o Phineas e com o Ferb. E eles foram de mãozinha dada, com ela, um segurando em cada lado, o pai empurrando a cadeira, até a saída do parque, sabe? Eles foram com ela, foi muito bonita. O pai chorou pra caramba, eu chorei, todo mundo chorou. Foi lindo demais. A Lívia tá chorando agora, nesse momento. A Lívia tá chorando, porque é muito bonito. Gente, assim, você vive momentos ali muito bonitos, assim, muito mágicos. Eu lembro de uma menina asiática também, que eu não sei de onde ela era, que, nossa, que foi no Animal Kingdom. Ela ficava indo e voltando na fila do Mickey Safari pra tirar foto com ele. E aí, na última vez que ela foi, que eu acho que era a última vez mesmo, né, que ela ia estar ali, ela começou a chorar e deu um presente pro Mickey. Assim, não entendia nada do que ela tava falando, mas ela tava tão emocionada, assim, aí ela só olhava pra gente, assim, ela agradecia e falava thank you, sabe? Tem momentos muito bonitos, porque significa muito. E esse peso, ele é dado pra gente no nosso treinamento, sabe? Tipo, você tá trabalhando com o imaginário e com o sonho de muitas pessoas, todos os dias. Você não pode quebrar isso, isso é muito precioso. É muito precioso o sonho de uma pessoa. Então você não pode se dar ao luxo de atender de qualquer jeito. Por exemplo, foto. Nossa, eu tirava 15 mil fotos. E tinham vários attendants que eu ia, às vezes, com personagem, a pessoa tirava uma foto cagada minha, eu ficava puto, porque eu falava, velho, eu tiro 30 mil fotos, porque a pessoa ficou meia hora numa fila pra tirar foto com o personagem. Você vai correr o risco dessa pessoa sair piscando na foto, sabe? Sim. Tipo, eu tirava várias fotos, fazia, ia pro canto, abaixava, falava, não, faz outra pose e tal. Porque é isso, tipo, pô, a pessoa ficou um tempão na fila, ela gosta desse personagem, pô, faz o negócio, sabe? Eu sei, é cansativo, é muito cansativo, a gente trabalha com o pé o dia inteiro. Mas ou você pode fazer isso nas coxas e vai terminar o dia cansado do mesmo jeito, Sim. ou pode se entregar naquilo ali e criar momentos mágicos para várias pessoas que estão naquele parque, né? Uau, com certeza. A gente falou bastante, você falou bastante, eu tava aqui escutando, da magia Disney, né? Teve alguma coisa no seu trabalho que quebrou a magia? Porque você tá vendo os bastidores, você sabe como a magia é feita. Quando você sabe quando a magia é feita, você não vê que não é tão mágico assim. Sim. Teve alguma coisa que te quebrou muito, assim, que você ficou... Nossa... Tem uma coisa que eu queria falar depois também que eu esqueci dos pré-requisitos, que a gente tava falando das regras, que é a questão do... Qual o nome que eles dão pra isso? Disney Look. Isso é importante, que é meio cagado até, mas acontece. Eu acho que, no geral, a magia ela não se quebrava pra mim. Às vezes eu até entrava demais, assim, sabe? Eu lembro de um... que tipo, eu tô com um personagem ali... E aí, pra mim, é um personagem, sabe? Eu não vejo muito mais os performers. Eu lembro que eu tava saindo, assim, eu tava mó animado, assim, tipo, com o Stitch. Eu falei, hey, Stitch, let's go! E aí, tipo, a menina que tava dentro falou, tipo, what? Let's go. Ela ficava brincando comigo, tipo, fazendo que tava, tipo, meio de saco cheio e tal, e saía toda animada. Mas na hora que eu ouvi esse what vindo do Stitch, me deu um susto, assim, sabe? Tipo, cara, é mesmo. É uma pessoa, não é um personagem que tá comigo, sabe? Então, é tudo feito lá de uma forma muito legal, assim, sabe? Tipo, os bastidores são muito legais. Por exemplo, lá... É tudo feito de uma maneira muito pra você também não saber onde que é backstage, onde que é onstage. Tipo, você não vai ver uma porta lá fechada. Às vezes tem, tipo, sei lá, um caminho e aí tem uma cancelinha ali, assim, sabe? Porque é isso, você sai por um caminho até que você tá no backstage. Tem ainda um caminho a ser percorrido até você estar no backstage.
E lugares como o Magic Kingdom, né? O Magic Kingdom tem os túneis, né? Que são muito legais. Porque o parque foi construído em cima. Eles construíram o sistema de túneis que faz o transporte pelo parque e em cima construíram o parque. Uhum. Então tem todo um subterrâneo ali, assim. Quando você chega, né, no lugar pelo backstage, você vê que é tudo muito alto, sabe? O parque é alto. Porque chegando no parque você não vai perceber. E assim, aí aquilo que eu falei, deles serem muito preocupados em manter a mágica pra gente, no nosso treinamento, eu lembro que a treinadora que tava comigo na primeira vez que a gente entrou no Magic Kingdom, ela virou e falou, gente, alguém nunca veio no parque? Aí eu levantei a mão, só eu. Falei, nunca vim. Ela, nossa, sério, você nunca veio no Magic Kingdom? Então eu falei, não. Ela, então hoje você vai ser a primeira pessoa a entrar no parque e ver o Castelo da Cinderela. E aí ela me pôs na frente, isso, sabe? E aí, então eles criam momentos pra gente também, pra ser mágico pra gente, sabe? O que a gente tá vivendo ali. Então, acho que pra mim, só aumentou a magia. Tipo, não diminuiu, pra mim não quebrou. Só aumentou ainda mais. E eu nunca voltei lá depois, né? E aí, pra mim, eu fico pensando se não seria uma experiência muito esquisita não ser cast member, estar lá, sabe? Porque você acaba criando uma intimidade com o parque que é muito gostosa. Sabe? De sair do trabalho e aí, tipo, ficar um pouquinho, olhar as coisas, né? Encontrar pessoas que você conhece. Isso eu acho que é muito bonito, assim, da relação que você vai criando. E uma coisa que eu achava muito legal, né? Que eu penso hoje que eu não gostaria de fazer nenhum outro tipo de trabalho, porque os outros trabalhos, eles são muito fixos, né? Tipo, você vai trabalhar sempre na mesma work location, sempre na mesma loja, ou no mesmo restaurante, ou na mesma atração. E eu, como character attendant, eu flutuava por parques, né? O meu parque base era o Hollywood Studios, que na minha opinião é o melhor parque. Mas eu podia pegar shift em qualquer parque, qualquer um dos parques, né? E então tinha até um grupo no Facebook que era de shifts, né? Porque no início da semana você recebe quais são todos os seus shifts, né? Onde você vai trabalhar e qual horário. E se você não quiser, você pode oferecer para outra pessoa, né? Tipo assim, eu não queria trabalhar nesse horário, alguém quer... É um trabalho muito bom porque ele é muito fácil disso também. Sei lá, você quer folgar a semana, mano, passa seu shift para outras pessoas, é possível. É que como eu era muito tiana, né, muito workaholic, eu gostava de trabalhar todo dia, eu precisava juntar dinheiro. Então, pra mim, era trabalhar. Mas isso me possibilitava pegar uns shifts muito legais. Como, por exemplo, um que eu queria muito. Quando eu cheguei lá, eles estavam abrindo o restaurante da Bela Fera, que é o Be Your Guest. E é um filme que eu amo. E era muito difícil conseguir reserva para aquele restaurante, né? Mas precisava de um attendant pra fera, que aparecia no jantar. E aí eu consegui um shift lá. Era muito legal porque a roupa era diferente. Era uma costume diferente, super chique, do Be Our Guest. A fera fazia aparições muito rápidas. Então era muito rápido o trabalho, você trabalhava muito pouco. E o backstage desse trabalho era na área que era de fast food. Porque durante o dia é um fast food lá e à noite é um restaurante. E aí na área de fast food tem as fountains de refrigerante. E era open pra gente, que tava ali. Então a gente ficava descansando ali. Só que assim, o melhor, não era nem... Eu não pegava refrigerante, tinha uma fountain de chocolate quente. Eu ficava tomando chocolate quente loucamente naquela... Melhor trabalho. Nossa! Velho, você ia lá, chocolatinho quente. Nossa, era muito bom. Muito bom. Uau, grande benefício. Meu trabalho, infelizmente, não me fornece chocolate quente à vontade, assim. Nunca tive isso, nunca mais. E aí é isso, então, Erika. Eu acho que na sua pergunta, eu acho que de alguma forma só aumentou a magia pra mim. Eu acho que não teve uma quebra, né, desses momentos. Principalmente nas minhas despedidas, assim. Ao longo da Furby que me deu o Perry, tinha uma menina que fazia o Mickey feiticeiro, que eu trabalhei muito com ela. E ela era muito carrancuda. Era uma mulher negra, baixinha, assim, bem carrancuda, assim. E que é óbvio, quando tava de Mickey, tava lá doida, né, com as pessoas e tal. Inclusive, uma foto que eu tenho com o Mickey feiticeiro, que eu posto muito, é ela. E aí, no último dia que eu tava lá, né, que ela meio que soube, ela tava meio que assistindo TV, assim, né, e falaram que era o meu último dia. E
O código do Mickey, pra ele sair sempre é o cheesecake. Né? Que a gente fala que ele vai comer cheesecake. Ou eles só falam, tipo, viram no seu ouvido e falam, cheesecake. Aí você que vira pra pessoas falar, ai, Mickey, vai pegar um pedaço de cheesecake e tal. E aí, quando eu saí, ela não era a última, né? Ela era a penúltima Mickey. Então ela foi, aí eu saí com o último Mickey. Quando eu voltei, em cima das minhas coisas tinha um cheesecakezinho. Ah, E aí tava escrito Your Last Cheesecake. ah, Exatamente. Tinha, nossa, assim, as pessoas. As marrentas eram as melhores pessoas. As pessoas marrentas são as que foram mais fofas, assim. Mais fofas comigo. É. ai, que delícia. Essa coisa do shift, um dos shifts que você pegou foi o shift do Ano Novo, né? Que você até me ligou, você tava no parque. Nossa, sim. Esse eu caí nele, né? Esse não foi escolha, não. Esse eu caí, ninguém ia querer pegar aquilo. Que eu peguei a virada do ano com o Santa Goofy no Hollywood Studios. Que, gente, foi maravilhoso. Virei o ano abraçado com o Pateta, vendo os fogos de artifício do Magic não, do Hollywood Studios. E assim, foi um shift. Eu acho que foi meu primeiro Fanatic Card. Foi nesse dia que eu ganhei de uma gerente de região que tava passando, porque ficava tocando aquelas músicas de Natal, e eu gosto muito de música de Natal. E eles davam pras pessoas um chapéu, né? Um chapéuzinho bonitinho de Ano Novo. E aí eu coloquei, e aí eu fiz várias danças com o chapéu, fazia umas coreografias. Aí as pessoas ficavam super animadas, gostavam, as pessoas que estavam só passando, assim, viviam dançando. E aí essa gerente, ela falou, o Sérgio é a atração da região ali, então, ó, Fanatic Card pra ele, sabe? Que aí foi muito legal esse dia. Era um shift, tinha tudo pra ser cagado, assim, tipo, todo mundo comemorando Ano Novo, meus amigos tudo bêbado em vários lugares, e eu lá com o Santa Goofy. Mas foi muito legal. As pessoas no parque estavam animadas também, mas era um dia, assim, essa época fica uma loucura, gente. Pra vocês terem uma noção, tinha tanta gente no parque, o parque estava com lotação máxima, tinha tanta gente que não tinha rua para as pessoas andarem. Então o backstage foi aberto. Nessas épocas, eles abrem o backstage. Eles abrem o backstage para as pessoas poderem circular. Porque não tem rua suficiente para as pessoas andarem. É bem louco. É uma época louca. Intensa. Gente, e como é que era seu dia a dia de trabalho? Tipo, você começava, qual que era o primeiro shift, quando é que acabava? Geralmente você tem um shift no dia, né? Lá eles pagam hora extra, né? Então se você trabalha mais de 8 horas, mais de 8 horas você recebe, e mais de 40 horas semanais, se eu não me engano, você recebe a mais. Você recebe um salário e meio, né? Então, no Ano Novo, nessa época de holidays, é loucura, assim. Então eles aprovam hora extra a rodo. Tudo, você quer trabalhar mais? Trabalha mais, rapaz. Trabalha mais. Depois disso já fica mais difícil, porque pra você trocar um shift, ele vai para uma avaliação. Então, se eles olham para sua semana e veem que você já tá trabalhando, tipo, sei lá, que com esse shift você tinha shifts de, sei lá, menores, e esse é um shift um pouco maior, que vai fazer você ficar com 41 horas, eles já não aprovam. Entendeu? Esse é o meio mão de vaca também. Então, tipo assim, então, se eles veem que você vai trabalhar mais para ganhar hora extra, na época de holiday, que é uma loucura o parque, deixam assim, fácil. Fala, não, você quer trabalhar, trabalha, meu amor. Obrigada. Mas antes ou depois dessa época, eles não aprovam. E aí, como que é o dia a dia? Geralmente, você chega no parque, aí você faz o clock-in, né? Que você pega o seu cartão, você passa lá na maquininha de ponto. Tem que fazer no horário. Não pode ser antes, não pode ser depois. É no horário. Você tem que passar o seu cartão lá. A gente mora em condomínios da Disney lá, né? Então tem os ônibus, a gente tem um cronograma de ônibus. E, gente, é uma loucura. Tipo, o cronograma do ônibus tá escrito assim, que o ônibus sai às 7h42. E ele sai às 7h42. E sai nesse horário. Então, nossa, virava e mexia, eu tava lá correndo atrás do ônibus, louca. Porque se você perde o ônibus, você vai se atrasar. Não, nossa, você se fode, você se atrasa. Não pode atrasar. Você leva as reprimands, né? Que são tipo uma advertência. E aí, se eu não me engano, acho que 3, 4 advertências você já é demitido. É difícil, é rigoroso, é bem rigoroso. Falando em rigor, vou falar do Disney Look já, que gera reprimand também. O Disney Look, ele é a sua aparência. A sua aparência, ela tem que estar boa. Então, por exemplo, se você não tem uma barba cheia, na época eu não usava barba, você tem que se barbear todos os dias.
Então até passa, assim, mas se você aparece com uma barba por fazer, etc., você leva uma chamada, pode levar reprimand. É que eu não cheguei a levar reprimand, mas às vezes o captain virava e falava, cuida disso, o cabelo tem que estar cortado, tem o relógio, o tipo de relógio certo que você tem que usar, o tipo de coisa certa que você tem que usar. Tem uma chatice bem chata, bem beirando fascistinha, assim. Mas é isso, é a política da empresa e isso nunca é um segredo. Isso já é dito pra você na primeira entrevista daqui no Brasil, sabe? Que eles são chatos com isso, que eles vão te cobrar isso, né? Unhas sempre cortadas, bonitinhas, etc. Até parei de roer unha, sabe? Então tem essas questões. Que às vezes tem pessoas que são muito chatas e as pessoas que não, que são de boa, que deixam e tal. Então, aí, o que acontece? Você tem o seu horário lá, geralmente, do ônibus. Você pega um ônibus, vai chegar no parque que você vai trabalhar. Aí você faz o seu clock-in. Aí, se você tem alguma costume diferente, você tem que ir até o lugar se trocar, né? Eu, geralmente, já tinha minhas roupas de attendant. Tem uma lavanderia lá pra onde você leva, tipo, que é meio que o centro das costumes, que é super legal, assim, um galpãozão cheio de roupas diferentes. Aí você pode levar lá pra trocar com as pessoas, né? Pra elas colocarem pra lavar e você pegar roupas limpas. Então você vai, põe a sua roupa e vai pro seu lugar, geralmente uma base perto de onde você trabalha, se não um lugar onde você vai trabalhar mesmo. Né? Às vezes o próprio lugar tem um backstage, às vezes não, você pega o backstage mais próximo, vai lá, encontra as pessoas, aí geralmente no primeiro shift do dia, aí não, às vezes você chega lá e você é o segundo horário. Geralmente os attendants trabalham em duplas, né? Então, às vezes você é a segunda pessoa que vai entrar, então já tem um attendant lá, ou você é o primeiro. E aí, geralmente, o captain vem e fala, bom dia, pessoal, e aí, é isso hoje. Tá aqui, aí tinha um mural, que tinha todos os horários já. Aí a gente tinha um caderninho. Aí nesse caderninho eu escrevia, tipo, todos os horários, tipo, das 11 às 11h30, folga das 11h30 às 11h45. Das 11h45 até as meio-dia 15, tem outra, e aí vai fazendo o horário do dia. Tanto que eu tinha um relógio que eu adorava, que eu comprei lá num outlet, foi tipo acho que $10, que era um reloginho de prateadinho, assim, né, que são os que podem, né, você não pode ter um super relógio meio Ben 10, assim, não, tem que ser um reloginho discreto. E era um relógio que eu amava, porque ele era de ponteiro e ele tinha luz. Geralmente só relógio digital tem luz, né? Mas esse tinha uma luzinha ótima, era ótimo, porque muitas vezes eu trabalhava em lugares escuros, né? Então, pra ver o horário era maravilhoso. E é isso, você faz todos os seus shifts com o personagem, tem o horário de almoço, eles têm todos os parques têm uma cafeteria própria, onde você pode comprar comida, mas nos backstage sempre tinha micro-ondas. Então, se eu quisesse trazer minha marmita, e muitas vezes no começo eu comprava bastante lá, mas depois eu vi o quanto eu conseguia economizar cozinhando pra mim, né? Então, aí eu comecei a cozinhar bastante. E aí dá pra você esquentar sua marmitinha. Geralmente eu acho que eu lembro, a gente tinha alguns breaks ao longo do dia, pra gente poder descansar um pouco, espairecer um pouco. E aí, depois quando terminava, saía, se você tinha alguma costume, geralmente pra gente, até a gente não tinha isso, né? Os fur characters que sempre tinham que deixar a roupa, né? Aí a gente fazia o clock out, acabou. Aí, se você quiser, você podia andar pelo parque, mas não pode andar pelo parque de costume, não pode. Tipo, sem tá paisana. Exato, então, mas eles tinham umas jaquetonas, nossa, que era uma delícia, eram super quentinhas, né? Porque Orlando é tipo São Paulo, assim, sabe? Tipo, faz o pior, tipo, faz menos 5 graus e de repente tá fazendo 30, sabe? Tipo, de manhã cedo, no sereno, é menos 10 graus, aí quando dá meio-dia tá 30 graus, sabe? E à noite, quando escurece, faz frio de novo. Faz frio de novo. Então era muito bom ter o casacão lá. E a gente ficava com esse casacão, andando pelo parque, assim. Então, de repente, assim, como eu gostava muito do Hollywood Studios, às vezes saía andando. Pegava, por exemplo, minutos finais do parque e ia em alguma atração, que era muito difícil. Tipo, o do Toy Story, Midway Mania, era super concorrido. Aí quando chegava nos minutos finais, tava lá 5 minutos de fila. A torre do Twilight Zone também. Então eram coisas que eu gostava de fazer, assim.
E aí depois você podia só ir, eu fazia isso geralmente, depois já ia pro backstage e pegava os últimos ônibus pra ir pro condomínio. E você não podia furar fila das atrações, caso você quisesse. Não, imagina. Sim, eu acho que de repente, falando com uma pessoa, assim, algum amigo seu que estivesse trabalhando, dava, mas eu não usei, assim, porque também eu geralmente fazia isso no fim do expediente, já tava de boa a fila. Principalmente no Hollywood tem uns Game Shark de fila bom, assim, pra guest mesmo, sabe? Por exemplo, as filas que são pra single rider, que eles chamam. Por exemplo, a montanha-russa do Aerosmith é muito concorrida. Mas a fila de single rider é muito pequena, porque geralmente as pessoas vão juntas e elas querem ir juntas. Não, no brinquedo. E sempre sobra 1 lugar, 2 lugares. Aí eles falam, tem algum single rider que quer vir? E aí a pessoa vai, sabe? Então andava super rápido, assim. Então não precisava muito furar fila. E o condomínio onde vocês moravam era, tipo, não era dentro do parque, eu imagino, devia ser fora, né? Não. Mas isso. E como é que era o alojamento, assim? Era, tipo, um apartamento compartilhado? A cozinha... Isso. Você tinha um jeito de cozinhar, né? Então, Sim. existia uma cozinha, pelo menos. Isso, São bem legais os condomínios. Eu morei no Vista Way, que é o mais antigo, é o primeiro de todos. Tinha o Vista Way, o Chatham Square e mais um que eu esqueci o nome agora. Mas, se eu não me engano, o Chatham, que era o mais novo, muita gente queria morar e tal. Mas meu apartamento no Vista era ótimo, eu adorava ele. Era o apartamento 2007, 2007, grande ano. E aí tinha uma lavanderia, tem uma lavanderia compartilhada, tipo, são vários bloquinhos, né, são umas casinhas, né, umas casinhas de 2 andares, com vários blocos, e aí cada bloco tem bastante lavanderia para as pessoas usarem, e eles são rigorosos também com limpeza disso, sabe? Tipo, o apartamento, sim, Lívia, tem fotos do Vista Way no Google, de todos os condomínios, dá pra ver. Vou anotar aqui. Então, ele tinha inspeção. Assim, acho que era mensal, assim, rolava uma inspeção e você podia ganhar coisas. Você ganhava prêmiozinhos se você fosse bem, sabe? Tipo, se excedesse expectativas. Eu lembro que eu liderei nunca pensei. Eu que liderei a limpeza do meu apartamento, assim. Mas era um apartamento, tipo... Nossa, porque assim, você mora em 6 pessoas, geralmente. Eu dividia quarto com um amigo meu da FAO, né, que foi comigo, o Heron, meu amigão, assim, a gente dividia quarto. Tinha um quarto que tinha o Ryan, que era um norte-americano, e o César, que era um mineiro, muito legal, muito engraçado. E um outro quarto que tinham o outro Ryan e um menino que eu esqueci o nome agora, que era australiano, que ele foi embora no meio do meu programa, não fiquei tanto tempo com ele. Mas ele era muito legal também, os australianos eram muito legais. Foi ali que eu descobri o sotaque australiano, né? Que é uma mistura de britânico com derrame. É uma loucura. Nossa, vai entender, tadinhos, olha que xenofóbico que eu sou. Mas foi muito legal, porque vivendo com eles eu comecei a entender, tipo, o jeito deles falarem era muito legal. E eles eram muito legais. Então... No apartamento você tem uma sala grande, uma cozinha, né, meio conjugada com a sala, junto à sala, 2 banheiros e os quartos, né, para 2 pessoas. São apartamentos que eu achava bem legais, assim. Eu me dei muito bem lá no 2007. É que assim, eles tinham umas coisas que era todo mundo, só eu e o Heron de viado, né? O resto tudo hétero. E aí, tipo, nossa, velho, tinha uns negócios assim. Eles pegavam as lixeiras, tipo, tinha lixeira, assim, do lado da cozinha, e formavam uma torre de lixo, assim, tipo, a lixeira enchia e eles começavam a colocar as coisas em cima. E aí, quando chegava, tipo, perto do teto, o que eles faziam? Tiravam o lixo? Não, eles compravam outra lixeira. A gente tinha 4 lixeiras, 4 torres, assim, sabe? Senhor dos Anéis, as 4 torres, assim, era isso. E aí eu lidando com aquilo, assim. Eu cheguei não, falei, gente, vamos lá, vamos começar a movimentar isso aqui. A gente arrumou, né? Começou a fazer as limpezas. E eu tenho até uma foto, eu tenho ainda a minha foto com o Heron, que foi, os meninos não estavam, tava só eu e o Heron quando eles foram fazer a inspeção, que eles tiraram foto da gente pra colocar no mural lá, porque foi um apartamento que excedeu expectativas e tal. Limpeza modelo. Você ganha umas comidas, você ganha umas comidas, é mó legal, tipo, eles dão groceries. Tem eventos que acontecem no
no condomínio de confraternização. A maioria deles eram nos condomínios mais novos, mas aí é pra todo mundo, sabe? Pra toda a comunidade. Eles avisam, tem escrito lá que é pra você ir no condomínio tal hora, que tinha bingo de grocery, tipo, pra pessoas pegarem comida. Gente, é uma loucura. É fora. Tinha, às vezes, eles faziam uns eventinhos legais, assim, meio festinha, com pizza, com open pizza pra todo mundo. De repente, algum personagem lá dançando e tirando foto com a gente. Tinha uns eventinhos legais. E o que deu muito bom pra mim e muito ruim pro Heron é que o nosso apartamento era o apartamento das festas. E eu sou uma pessoa muito festeira. Então, quando eu cheguei, o Ryan já virou e falou assim: ó, não sei se você se importa, se você gosta de festa e tal, mas assim, a gente faz muita festa aqui. Tipo, eles trocaram algumas das lâmpadas do apartamento por luz negra. Tinha umas luzes de laser em cima da geladeira. E era uma loucura, assim, porque lá nos Estados Unidos tem uma coisa muito louca, que não pode vender álcool depois da 1h, se eu não me engano. E aí, então, tipo, não faz sentido uma boate ficar aberta depois da 1h. Então, assim, quando você tá subindo na mesa, tirando a roupa, acende as luzes e fala, vamos pra casa. E aí a gente ficava louco, assim. Eu que sempre fui de virar à noite, eu falava, gente... A gente ia pro condomínio e o after sempre era no meu apartamento. Sempre era encabeçado pelo Ryan, né? Eu era uma pessoa zero, tipo, não é zero festa, ele é festeiro também. Mas assim, todo dia incomodava ele, coitado. Mas eu adorava, assim. As baladas. E a Lívia tá perguntando que horas começam as baladas. Elas começam cedo. Lá. Lá, geralmente, uma boate é pra você estar lá umas 7, sabe? Sim. E aí, uma loucura. Não, eu acho que balada igual tem em São Paulo não existe, Não né? tem, não tem. Em Lá outros lugares. os rolês eram meio diferentes, assim. Eu até fui, inclusive, nossa, o lugar que eu mais ia é que tem as baladas gays lá, né? Que tinha a Pulse. Mas é muito triste, assim, porque Sim, que foi era um onde lugar teve. que foi onde teve um tiroteio em 2016. Eu vivia na Pulse, gente. Eu amava aquele lugar. Era um lugar muito legal, que tinha, às vezes, shows de drag queens lá, tipo... E drag queens bem artísticas mesmo, tipo, tocando piano e cantando, assim, tipo... Era bem bonito, assim, as coisas que aconteciam. Então... O modo como os rolês se dão lá são muito diferentes. Mas eu lembro de uma vez, assim, que me marcou, que eu amei, assim. Foi um dia que eu tava, assim, a parede do meu quarto, ela dava direto na sala. Direto na sala. Então, um dia eu ia acordar muito cedo no dia seguinte, tava dormindo, e aí as pessoas estavam batendo na parede do meu quarto. E aí, porque tava tendo uma puta festa na sala. Aí eu acordei, né, de pijama, fui pra sala, joguei beer pong com uma galera, dancei, fiz umas coreografias, fui na geladeira, tomei uns shots com a galera, conversei, trocamos uma ideia, me deu sono de novo, voltei pro quarto dormir. Foi ótimo. Então, assim, não tenho do que reclamar, assim, me divertia muito. Lá eles têm o que eles chamam de party bus, né, que são os ônibus que saem do condomínio, eles passam pelos condomínios, mas é diferente do que soa, não é uma festa dentro do ônibus. É um ônibus que te leva pra festas. Ok. Então, você paga a entrada pro cara do ônibus, ele te dá a pulseira já, e te leva até o lugar, e te fala qual o horário que ele vai passar lá de novo, que geralmente é na hora que acaba, né, 1h, pra pegar você e te levar de volta pro condomínio. Era bem bom isso. Caramba! Então era bem bom. Party Bus era bem bom. E aí eles geralmente levavam a gente na Pulse, nas outras baladas mais viadas, que eu gostava mais de ir. E no Downtown Disney tinha também o House of Blues. Downtown Disney é uma área, né? Tipo, não é um parque, mas é uma área da Disney lá em Orlando que tem Hard Rock Café, tem um Cirque du Soleil lá. Tem umas coisas mais corporativinhas, assim, umas lojas também, que é um lugar que você não paga pra entrar, você pode entrar de boa lá. E aí tem essa House of Blues, que muita gente ia também, tinha umas festinhas. Show! E a Disney só tinha, a empresa, né, só tinha regras quanto à arrumação dos apartamentos. Ela não ligava se você fizesse festa. Ou tinha alguma outra regra, imagina, assim? não. Assim, a questão da festa era menor de idade bebendo. Tá. Isso que era uma questão forte. Tem algumas coisas da legislação... Isso, menor de idade é 21 anos lá, né? Isso, também tem isso. Que, nossa, aqui eles frisavam tanto isso, que eles falavam, gente, lembrem-se,
Lá na Disney, nos Estados Unidos, se você tem menos de 21 anos, você é menor de idade. E você pode ser deportado se você estiver bebendo bebida alcoólica. Não faça isso, sabe? Você pode perder o emprego, e perder mesmo. Então, isso era bem forte, pra comprar a bebida. Tinha todo o rolê que você não pode, tipo, ficar na rua bebendo com a garrafa aparecendo. Sim, Lívia, você tem avisa porque tem história. Tinha muita história, gente. Muita história. Inclusive de uma menina, vou contar, vou focar. Eu vi de perto, tava sentado na calçada, só vendo dar ruim, né? Porque, tipo, tinha uma menina branca, né? Que menina, gente, uma menina branca. Desculpa aí quem é branco, tá? Mas as pessoas não sabem direito como que se lida com a polícia, né? Então, era uma mina que ela quis, assim, ela esqueceu que ela é latina lá, né? Então, a gente teve que sair de uma festa e tal, não lembro que Deus deu algum ruim, mas era meu horário de sair, eu tava esperando o party bus lá, tava sentado. Aí eu só vi a mina apontando o dedo na cara do policial, eu falei, velho, isso vai dar um ruim. E a galera, não, para, não sei o que, ela foi, insistiu. O cara virou ela, algemou, desacato, no dia seguinte ela tava voltando pro Brasil. E, velho, e assim, ser deportado dos Estados Unidos, gente, é isso. Você nunca mais volta. Na sua vida, você não volta lá. Na sua vida, você não vai voltar pra aquele lugar. Então, tipo assim, eu olhei e falei, oh, meu Deus, ai, meu Deus, gente. Esse povo não sabe lidar com a polícia. O policial fala, circula, você circula, entendeu? Sabe? Sim. Mas é que aqui é diferente, né, para as pessoas. Pra determinadas pessoas. Então, ela não tava acostumada a ter polícia. Ela não tava acostumada com isso, né? Não. Foi, no dia seguinte, tava voltando pro Brasil. Triste fim, eu vi. Triste fim. Hashtag eu fui. Eu tava sentado com a minha amiga só comentando, assim, falando, putz, isso vai dar um... E a galera lá, não, para. Só quem viveu sabe. Exato, só quem viveu sabe. A gente lá, bebaço, sentado na calçada, falando, ih... Mas ela foi pra cima do policial, foi tenso. E, além disso, você descobriu algum segredo muito estranho? Tipo, onde tá congelado o corpo do Walt Disney? Ou não? Eu não tenho autorização legal pra falar sobre isso. Não, tem várias coisas que eu sei que não pode falar, né? Tipo, algumas coisas eu já revelei, assim. Mas conversas e tal. Mas tem algumas coisinhas lá. Tem várias coisas que a gente sabe de antemão, né? Tipo, antes de eu voltar, deve ter dado algum erro. Tipo, eles não sabiam que eu já ia sair. Acho que foi nas minhas últimas semanas. Eu fiz todo um treinamento da tecnologia das Magic Bands que eles usam agora, né, nas pulseiras, pra entrar no parque. Eu vi a palestra do cara apresentando a tecnologia daquilo. Então, eu fiz alguns treinamentos assim. E tem umas coisinhas assim, mas não tem nada muito cabeludo, não. Tipo, de coisa. Tem umas brincadeiras que existem que eu acho que não são mais permitidas, né? Que eu até comentei com a Lívia uma época, que, por exemplo, o Woody e o Buzz, eles faziam muita brincadeira de que, tipo, se qualquer pessoa gritasse Andy is coming, pra eles caíam, se jogavam no chão. Fingiam que eram bonecos, né? O Buzz parava e o Woody se jogava assim no chão, né? E aí, parece que acabou viralizando, muita gente começou a fazer. E isso começou a afetar o quê? Segurança. E isso é o mais importante. Então, eles falaram que alguns characters se machucaram, às vezes não estavam vendo as pessoas, que tem isso também. Eu lembro eu trabalhei uma vez com era um ursinho, o Ted, acho, que é uma pira pra vender boneco, né? É o ursinho de pelúcia do Mickey, que a Minnie deu de presente pra ele. E aí você compra lá, é todo um negócio lá, as pessoas têm, é que nem Funko Pop, porque tem o Ted vestido de todos os personagens possíveis, sabe? Da Disney. Então você coleciona Teds diferentes. E aí eu trabalhei uma vez com ele, e assim, era uma roupa que era tipo, pensa num ursinho de pelúcia convencional. O character só enxergava o nariz, através do nariz. Ele só enxergava através do nariz. Então era um personagem que eu tinha que ficar muito colado, porque ele não enxergava nada. Nada. Tanto que quando eu trabalhei com ele, ele abraçou uma lata de lixo. Eu olhei, tava abraçado com a lata de lixo, eu falei, Ted, o que você tá fazendo? Aí depois, no camarim, a menina falou, não era uma criança. Ai, meu Deus. Tem muito disso, gente, da pessoa não conseguir enxergar direito o que tá acontecendo. E aí, tipo, pô, e aí?
Então, acho que de grandes segredos, assim, da Disney, acho que os grandes segredos que tem são, tipo, como funciona o backstage, assim, você descobrir que o Magic Kingdom é todo... que é o segundo andar, né? Andar pelo subterrâneo lá é muito legal. Descobri algumas coisas, por exemplo, que quem faz a Malévola nas paradas sempre é um homem, que é muito alto. Mickey geralmente são garotas cis, né? Porque são, tipo, geralmente uma grande parte da população mais baixa, né? Porque o Mickey é bem baixinho, né? Claro que tem caras que fazem também, mas geralmente são essas coisinhas. Sim, sim. Em geral, os personagens que são... Como é que é o nome? Que é o que tem... Face character, fur character. Fur character, isso. Eles são mais baixinhos, precisa ser... Depende do personagem. Depende do personagem, porque o Mickey é muito baixinho, o Pluto é 1,77, se eu não me engano. Não, o Pluto é mais... O Pateta é bem alto. O Pateta e o Woody já vai pra 1,79 e 1,80, né? Então depende muito do personagem. A Malévola é alta pra caramba, né? Então tudo depende do personagem, né? Eles têm a listinha lá com a altura certa e qual é a gama de personagens que é pra aquela altura. E tem coisas, tipo, a ver com medidas também? Tipo, não só a altura, mas, sei lá, você precisa ter o busto um certo tamanho, ou, sei lá, o peso X. Acho que não vi isso. Os corpos das pessoas geralmente eram diversos. Eu acho que, de alguma forma, as roupas são meio acessíveis, assim, para diferentes biotipos, sabe? Então, não lembro de ver questões, gente falando, não, você precisa emagrecer pra fazer tal personagem. Não. Face character é meio que sim, porque é fascismo, né? Mas os fur characters não, assim. Sim. Tem gente de vários tipos de corpo fazendo. Tem uma pergunta um pouco mais... Como é que se diz? Polêmica. Vai. Adoro polêmicas. Tá. Ultimamente, a Disney como empresa tem sido bastante criticada por alguns posicionamentos referentes à comunidade LGBTQIA+. Sim. Você, como pessoa que é LGBT, você repensou algum ponto do seu trabalho por lá nessa relação ou não? Acho que não, assim, no geral eu me sentia bem respeitado, não acho que cheguei a colocar essa, tipo, não era algo que ficava em pauta, mas eu não me sentia acuado. Existem espaços em que você se sente acuado, né? Sim. Lá não, até porque com entretenimento a maioria das pessoas era LGBTQIA+ ali, né? Então, eu me sentia muito em casa, na maioria dos lugares, né? Óbvio que não é todo lugar, mas geralmente me sentia bem, assim. Era uma outra época também, né? Eu acho que isso foi em 2012, né? Fim de 2012. O meu eu de hoje acho que criticaria muito mais coisas, repensaria muito mais coisas, como, por exemplo, as questões do próprio Disney Look, etc. Eu olharia de uma forma mais crítica, naquela época eu aceitava mais. Não que hoje eu falasse, tipo assim, não vou romper. Não, mas eu ia olhar e falar, meio zoadinho isso aí, né? Mas vamos lá, é essa dança que tem que fazer aqui. Mas é isso, assim, geralmente eu não sentia um lugar hostil à comunidade. Mas não sei como é hoje, não sei, tipo, acho que não era uma coisa tão em voga a discussão de pessoas não binárias, de pessoas trans. Não sei se é um lugar tão amigável, principalmente de trabalho. Imagino que sim, por algumas pessoas com quem eu trabalhei lá na época, que ainda seguem na empresa, mas não posso afirmar com certeza. Não sei se é um lugar LGBT, que é a PN mais friendly, até assim, para o seu local de trabalho. Não posso dizer, mas digo que muitas das pessoas que eu conheci e que eu vejo, acompanho, que ainda trabalham lá, são da comunidade. Então eu imagino que se fosse um lugar hostil, elas não estariam, não vestiriam tanto a camisa como ainda vestem. Então, acho que... Sim. Imagino que sim. Essa coisa do Disney Look me lembra a história da Celebration Florida. Você conhece essa história? Não. Enfim, a Disney criou uma cidade, basicamente, que chama Celebration, na Flórida. E é tipo um cordão fechado, né? Assim, é uma cidade, mas enfim, é a cidade da Disney, você paga milhões pra morar lá, né?
Uhum. E é tudo muito meticulosamente, tipo, a imagem é muito certinha, assim, do tipo, Sim. tem a grama tem que estar cortada daquele jeito, a pintura tem que ser XYZ e tem, tipo, caixas de som com sons de passarinhos, porque Sim. se o passarinho não está cantando naquela hora, precisa ter um som de passarinho cantando. Sim. Eu vou colocar um link de alguma matéria, alguma coisa explicando, falando da Celebration Florida, porque é um lugar bem. Me parece, assim, pra mim é um lugar de filme de terror. Eu acho que Sim. seria assustador ficar num Mulheres lugar desse. Perfeitas, total. Sim. Quando tudo muito perfeito, sabe que tem uma coisa errada. É bonitinho. A Hum. Lívia tá dizendo que ela E achou eu já tava bonitinho. olhando aqui, achou bonitinho. É bonitinho, né? Lógico, é. Não, é feito pra ser bonitinho. É pensado pra Justamente, isso. exatamente. É desenhado pra isso. Sim. Até nessa questão dos detalhes, né? Eu acho que isso é um diferencial muito grande. Tipo, por exemplo, você andando pelo Magic Kingdom, acho que em todos os parques tem muito isso, né? Mas andando pelo Magic Kingdom, você olha, tem detalhes, por exemplo, no chão. Por exemplo, se você tá na área ali na região que era da Fantasyland, que era para coisas da Pequena Sereia, da Bela Fera, etc., no chão tem marca de carruagem. Você tem, tipo, marcas de carruagem no chão, porque é o que passa por Ah, ali. Em outros aham. lugares mais futuristas é diferente. Tipo, tem detalhes, assim, muito meticulosos em tudo. Tudo. Toda a ambientação de todos os parques, né? Que é uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, quando eu fui pro parque do Harry Potter. Uhum. Porque aí no parque do Harry Potter, por exemplo, se eu chegasse muito perto de uma vidraça, eu conseguia ver o mecanismo que estava fazendo a pena mexer. Isso na Disney inadmissível, isso Impensável. nunca ia acontecer. Isso nunca ia acontecer. Você nunca ia ver um backstage de como uma coisa está sendo feita. É mágica e acabou. Várias coisas, inclusive, você olhava e você falava, gente, como eles fazem isso? Até hoje eu não sei, eu acho que é um truque de luz, pelo que eu sei, como eles fazem nas paradas, em alguns shows, pro vestido da Aurora ficar mudando de azul para rosa. E ele muda a real Ele oficial, muda, assim. ele muda. Você olha, ele fica, tipo, ele fica rosa, Caraca. aí ele fica azul. Ele fica rosa, aí ele fica azul. Eu acho que é um truque de luz que eles fazem e tal, mas eu não sei, não tive acesso. Esse segredo Esse nos não, contaram. eu não era importante o suficiente pra saber isso. Eu li Uau. um livro chamado, acho que a História por Trás da Magia Disney, uma coisa assim, que é um livro sobre a Disney corporativa, né? E eles Hum, falam sobre como eles precisavam demarcar os parques de uma maneira que não fosse, sei lá, muito na cara, para não quebrar a magia. é, Então, o que eles fizeram? Eles mudaram a constituição da calçada. Cada sim, parque tem uma calçada num estilo diferente, numa textura diferente, que é sim, como eles delimitam os parques. sim. Tem até a questão de que você sabe que das rodovias, que Orlando é só rodovia, né? Tipo, não é uma Aham, cidade. horrível. Ah, você É acha péssimo. horrível. É tipo, só é uma péssima cidade. E são só rodovias que levam para os parques. E de fora, você nunca vai enxergar um parque da Disney. Não é que nem aqui que a gente tá andando Ver o Hop pela. Hari. Meu Hopi Hari. Exato. Não existe isso. Você não enxerga. Só quando você cruza o portão que você vê toda a magia, todos os lugares, etc. De fora é só mato, só floresta. Você não enxerga nada. É bem Como é que interessante isso eles também. fazem isso? Eles construíram no meio de uma floresta, assim? Tipo, tem árvore em Isso, volta e aí não dá pra ver. o terreno que é deles é gigantesco, né? Aham. Então eles aproveitam, pegam as cercanias do terreno e constroem e plantam umas árvores gigantes, né? Colocaram umas árvores gigantes lá. Então você não consegue enxergar nada do parque de fora. Caramba, Não sei se segue assim, mas eu acho que sim. deve É uma seguir. coisa meio importante. Era meio importante pra eles isso. Uhum. Então, já que a gente tá chegando no fim, e a Lívia já deu uma recomendação de livro, muito obrigada, Lívia. Isso. Sérgio, você tem alguma recomendação de algum livro, série, Olha, filme, qualquer coisa? dentro desse assunto da Disney, um filme que eu gosto muito é o Waking Sleeping Beauty, Acordando a Bela Adormecida. Tem no Disney Plus,
Na época que eu assisti não tinha, era dificílimo de achar esse filme. É um filme muito legal, porque é um filme que fala sobre a animação da Disney, sobre o estúdio de animação. Porque ele chama Waking Sleeping Beauty, porque existiu um gap ali pelos anos 80, assim, que a Disney perdeu alguns animadores, um animador muito importante que era o Don Bluth, foi pra Fox abrir o próprio estúdio, né? Que fez filmes como Fievel, depois fez o Anastácia, que eram filmes que eram grandes sucessos de bilheteria, que enterraram as animações da Disney, animações mais experimentais, mais escuras, que, assim, afundaram o estúdio. O Caldeirão Negro, o Ratinho Detetive, que são filmes bem menores da Disney. Então o estúdio tava para fechar. Então o filme que foi a grande virada foi o Rei Leão, né? Que consolidou, que levantou a bola pra Disney ser o que era. Mas eu lembro que eu tinha até visto uma época no DVD da Bela e a Fera, tem um documentário, e até você consegue assistir o filme inacabado. Porque na época da Bela e a Fera, o estúdio estava completamente falido, eles não tinham como pagar os animadores, e se os animadores saíssem de lá, o governo ia trancar o estúdio e eles não iam conseguir voltar para trabalhar. Então eles começaram a morar dentro do estúdio, para finalizar, e eles apresentaram a Bela e a Fera no Festival de Cannes inacabado, com algumas cenas sem colorir, algumas cenas em storyboard, com as vozes, etc. Jesus. E aí quando o filme foi aplaudido de pé, eles conseguiram os fundos para finalizar o filme, e depois eles conseguiram começar um novo grande, 2 novos projetos, né, pelo que eu lembro, assim, que eu vi o Waking Sleeping Beauty naquela época, em 2012 também, faz tempo, mas que eu lembre, eram dois trabalhos, e por incrível que pareça, pro Rei Leão, foram os Outcasts, né, foi a galera B, porque o projeto do coração, como norte-americano é muito patriota, né, era Pocahontas. Foi todo mundo fazer Pocahontas. Que foi justamente o contrário, né? Que exatamente. Pocahontas flopou. Pocahontas, eu adoro Pocahontas, mas Pocahontas é um flopzinho perto de Rei Leão, que é o grande acontecimento da animação, todo mundo ama e tudo mais. Foi o primeiro musical da Disney, né? Da Broadway e tal. Se eu não me engano, foi quando eles começaram os Broadway Musicals, foi com o Rei Leão. Foi. E aí, então é esse fenômeno. E aí no Waking Sleeping Beauty você acompanha, tem depoimentos, etc. E você vê todo o perrengue pelo qual os animadores passaram. É muito bacana de acompanhar, assim, porque, velho, foi um trampo meio heróico, assim, meio deles morando lá, perdendo família, sabe? Se fudendo pra terminar um filme e fazendo, né? E você vê, né, o conceito de quase falindo da Disney, né? Porque mesmo quase falindo, produziu Aladdin, produziu... Sim, Pequena Sereia. Total. É porque eles estavam vindo de momentos muito ruins e é isso, a concorrência fazia grandes bilheterias. Em Busca do Vale Encantado também. São filmes muito bons também. Se você para olhar, são desenhos muito bons também que estavam concorrendo, né? E os que eles estavam oferecendo eram filmes muito B, assim. O Caldeirão Mágico é uma doideira, né? É muito escuro, é aterrorizante. O Rei de Chifres é um vilão, tipo assim, aterrorizante. Não é um filme pra criança, sabe? Eu nunca vi o Caldeirão. Mas realmente é um filme que pouca gente conhece. Não, as pessoas nem conhecem o filme, imagina. Essa história do como o time B acabou fazendo um filme muito, muito bom. Gigante. Me lembra, eu acho que é a DreamWorks, eu não sei, eu lembro de uma história parecida que aconteceu na DreamWorks, com Shrek, né? Com o Shrek, isso, que quem tava trabalhando no Príncipe do Egito, eu acho. Isso. E ficava de castigo, fazer alguma coisa errada, e ia mandado pro Shrek. Total. Que é outro grande acontecimento da animação, né? Sim. Não que o Príncipe do Egito tenha sido ruim, é um filme maravilhoso também. Filme de crente. Mentira, eu amo. Eu amo o Príncipe do Egito, eu amo as músicas. Eu tenho CD desse filme. Pô, Mariah Carey e Whitney Houston. Perfeitas. Nossa, deve dar melhor canção, se eu não me engano. Deve ter ganho. Deve ter. É muito bom. Mas de crente. Mas acho que...
pra passar na Páscoa, né? É um filme da Páscoa. Exato, filme de Páscoa. Nossa, sabe, rapidão, você me perguntou de grandes segredos. Eu vou expor um segredo aqui pra vocês agora. Um segredo gigantesco que eu descobri na Disney que eu fiquei. Meu mundo caiu. Vocês sabiam que há muitos anos, porque agora a Disney comprou a Fox, né? Mas muito antes disso, há muitos anos, os direitos de Anastácia são da Disney. Sim. E ninguém sabia. Eles compraram os direitos de Anastácia, Eles compraram especificamente. há muito tempo da Anastácia, do filme Anastácia. Então tudo que era vendido de merchandising, etc. Tudo, tipo assim, eu lembro que foi com algum coworker meu, alguma coworker que eu virei e falei, tipo assim, não posso cantar que era concorrente, né? Ela falou, não, você não sabia? A Anastácia já é nossa, ó. Então. Agora tá lá no Disney Plus, né? Porque a Disney comprou a Fox, mas faz muito tempo que eles têm esses direitos autorais. Sim. Porque eles não podiam deixar um filme de princesa passar assim, né? Tinha que... Imagina. Ainda mais um filme que fez muito sucesso, né? Fez. É um puta filme de princesa, numa época que eles estavam sem filme de princesa, né? Numa época que eles não estavam mais fazendo tantos filmes de princesa. Baseado em fatos. Baseado em fatos, exatamente. Sim. Exatamente. Grande filme histórico. Fazendo a criançada querer pesquisar sobre a Rússia, né? O que é against all odds, exatamente, né? Contra todos. É um filme meio anticomunista, se for ver, né? Porque eles falam mal da... não, é total. Não, a primeira música já completamente, eu pensei nela. Ela me veio na cabeça e eu falei, não, é anticomunista pra caralho. A cara dela. O vilão é a Revolução Russa. Exatamente. Não, realmente. É um filme... A cara do ratinho. Dos dois, tanto do Mickey quanto do nosso ratinho. Patrimônio nacional. Ai. Ok. Sérgio, no final dos nossos episódios, normalmente eu pergunto pro entrevistado quais são seus planos para o futuro. No seu caso, você está morando no Brasil? Sim. Você provavelmente vai continuar morando no Brasil? Ou você tá com planos para voltar pra Disney em algum momento? Olha, por muito tempo eu pensei em ir pra lá pra trabalhar, sabe? Conseguir um visto de trabalho, chegar lá com os meus Fanary Cards, falar, e aí, galera, me contratem, por favor, tal. Mas... conforme o tempo vai passando, a gente vai, criando cada vez mais raízes em algum lugar. Eu gosto muito do Brasil, eu acho que essa minha experiência na Disney, ela foi muito boa, mas ela me fez entender que o Brasil é o lugar onde eu quero morar, onde eu quero viver. Porque tem várias coisas que me faziam falta lá, várias coisas de interação, de jeito de ser, culturais, como essas questões das festas, por exemplo, sabe? Pra mim não funcionava esse rolê. Chegar 19 horas num rolê, 1h da manhã já acabou, sabe? Orlando é uma cidade que não é bem uma cidade, né? Que é só... Nossa, Orlando não é um lugar pra você morar, sabe? Não é. Porque, inclusive, tem um filme muito legal que eu vou recomendar também, que é o Florida Project, que é da A24, que é um filme que se passa em Orlando. As protagonistas são 2 crianças pequenininhas de baixa renda que vivem nesse mundo, vivem nessa cidade. Inclusive, o ator que faz o zelador do condomínio que elas moram, o Willem Dafoe, é de peso. É bom esse filme, é bom. Porque ele mostra um pouco sobre essa juventude... E são menininhas brancas, assim, sabe? Mas essa juventude meio pobre dentro dessa cidade que é construída pro entretenimento, sabe? É muito legal. Não vou dar spoiler. Mas é legal. Vejam o filme, porque, assim, muito, muito, muito bacana. E faz pensar sobre várias coisas desse lugar. E é isso, assim, eu acho que não é uma cidade pra morar. E pra mim, nessa experiência, até de relações com as pessoas na própria rua, nos estabelecimentos, etc., eu me sentia deslocado de uma maneira que eu não achava legal. Falava, assim, não, aqui é um lugar pra eu visitar, pra eu vir. Quando eu planejei, eu pensei, vim pra trabalhar na Disney uns 2 anos, tal, depois voltar pro Brasil, sabe? Nunca pensei em um plano de vida lá, por exemplo, né? Até porque, assim, eu não tenho detalhes de nada. Eu tinha muitos coworkers que eu via que na name tag, né, conforme você vai tendo anos de empresa, eles vão te dando uns brochezinhos pra você colocar, 5 anos aqui, 10 anos e tal. Mas acompanhando alguns amigos, eu acho que eles também
a longo prazo, eles não cuidam tão bem dos empregados, sabe? Uhum. Tipo, não tem uma consideração tão grande assim com as pessoas a longo prazo, porque começa a apertar onde? No bolso, e como eu disse, eles são mão de vaca também, porque ninguém fica bilionário sendo legal, né? Isso. Ok. E onde as pessoas te encontram? Agora vem a lista muito grande, você faz muita coisa. Gente, olha, vocês me encontram em todas as redes possíveis como _líquido. _líquido. Eu tô em todos os lugares, no TikTok, no Instagram, no Twitter, sempre assim. Se tiverem questões, dúvidas, podem perguntar, eu adoro falar sobre a Disney. Como eu disse, eu fui há 10 anos atrás, então pode ter coisas que são diferentes, mas sempre, vira e mexe, tipo, eu tinha uma amiga que ela tinha um blog, ela postou um texto meu sobre ser character attendant lá, então na época algumas pessoas vieram perguntar pra mim como é e tal, adoro falar sobre isso, vocês viram, não calei a boca aqui, e foi uma das épocas mais felizes da minha vida, fui muito feliz naquele lugar, gostei muito da experiência, eu recomendo essa experiência. E aí, assim, nas minhas redes eu sou ator, vocês podem me encontrar também no canal Maré Geek, eu falo sobre quadrinhos, principalmente quadrinhos nacionais. Eu participo, eu atuo numa websérie de fantasia medieval chamada Desaventureiros. A gente está produzindo agora a 3ª temporada da série, que é uma série que é baseada meio que em Dungeons and Dragons, mas trazendo uma linguagem que a gente chama de medieval tropical, para ter a cara do Brasil. Todos os personagens são LGBTQIAPN+, a gente tem uma cota de 2 personagens heterossexuais só na série inteira. A gente acha importante valorizar a diversidade, então a gente colocou 2 personagens heterossexuais. Mas então tem muita representatividade, muito viado, muita sapatão, orc, lutando, vivendo altas aventuras, meio elfo, viadinho ali. Eu adoro. E é uma série muito legal, que coloca a diversidade como detalhe, mero detalhe, porque são personagens vivendo aventuras épicas, é uma série de comédia, na verdade, né? Sim. Então, tentando viver aventuras épicas e falhando miseravelmente, e coincidentemente tem uns affairs ali no meio, né? Mas é isso. Gente, eu adoro Desaventureiros, porque é isso, é uma série de Dungeons and Dragons, né, com esses personagens, tipo, meio elfo e tudo mais, esse jeito meio medieval, né, clássico, blá, 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 mas é tão brasileiro, é tão, tipo... que é. E combina, e faz sentido, e é muito engraçado, e é muito bom, eu gosto bastante. Recomendo. Assistam. Sim, assistam. Ok, últimas palavras. Tem mais alguma coisa que você queira dizer antes da gente se ligar? Agradeço muito o convite, adorei muito esse papo, foi muito legal, me diverti muito. Tamo aí, bora, quem quiser trocar ideia aí, tamo aí no mundo. E valeu, e obrigado você que ouviu até agora também, né? Pô, sim. Né? Ouvi esse tempo todo da gente falando, obrigado. Sim, muito obrigada, Sérgio, adorei as histórias. Foi muito bom, tenho certeza que os ouvintes adoraram também. Então, até a próxima. Até. O Nome de Seu Mundo é gravado em território tradicional não cedido dos povos Algonquin e Anishinaabe, que hoje é conhecido como a cidade de Ottawa, capital do Canadá. Podcast editado por 20 a 20.